Olá, queridos, tudo bom? Conforme nós combinamos, nós vamos ver os 3 tópicos seguintes aqui que estão na tela: repetição de débito, garantias e privilégios do crédito tributário e infrações tributárias. Nós veremos através deste vídeo, ok? Olha só, todos esses aspectos aqui, todos esses tópicos, repetição de débito, garantias e privilégios e as infrações, elas se referem ao crédito tributário, certo? Vamos lá, vamos fazer nosso resuminho de sempre aqui. Olha só, designação genérica do que pode vir a ser tributo, de alguma ação que eu realize, e de alguma ação que, quando realizada por mim, pode gerar o pagamento de tributo. Isso aqui é a hipótese de incidência, estamos aqui com ela. Bom, a hipótese de incidência aconteceu no mundo real, se realizou. Nós vamos ter aqui o fato gerador. Tá. No momento que esse fato gerador acontece, surge a obrigação tributária. É algo concomitante. Mas o fisco pode fazer alguma coisa com a obrigação tributária? Não, porque a obrigação tributária não é exigível ainda. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que haja o procedimento administrativo denominado lançamento, para que com ele nasça o crédito tributário e agora sim o fisco pode cobrar o seu crédito. O fisco aqui pode cobrar e o contribuinte pode pagar. Ah, tá, mas e o contribuinte não fez o pagamento? O que vai acontecer? O fisco terá que fazer um outro ato administrativo. O lançamento é um procedimento administrativo, já esse daqui, em razão do pagamento, é a inscrição em dívida ativa, é um ato administrativo, para a partir daqui poder executar e cobrar o seu crédito. Lembre-se do seguinte: 5 anos para a administração pública fazer o lançamento. É o que nós chamamos de decadência. Não fez, decaiu do seu direito. 5 anos para fazer a cobrança deste crédito não pago, a chamada prescrição. Embora a setinha esteja aqui, ó, entre o crédito e a dívida ativa, não é 5 anos para fazer isso daqui, não. 5 anos é o prazo total para lançar a dívida ativa e fazer, inclusive, o processo de execução para receber o seu crédito, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais o crédito tributário, porque existem circunstâncias que envolvem ele. Qual que é a primeira circunstância aqui? Imagina que foi feito um lançamento e foi determinado ao contribuinte o pagamento. E ele fez esse pagamento. Porém, ele descobriu que pagou errado ou pagou a mais do que devia. Imagina, a obrigação era 100, ele pagou 500. Ou nem era para ter pago essa obrigação e acabou pagando. Imagina que pagou 2 vezes um tributo. Pode acontecer. O que o contribuinte vai fazer? O que nós chamamos de repetição de indébito. O que é repetição de indébito? É um pedido administrativo ou judicial para o contribuinte poder reaver o que ele pagou a mais ou o que ele pagou errado. Esse pedido pode ser feito pela via administrativa ou pela via judicial. Mas qual a diferença aqui? Toda e qualquer dívida do Estado, da União ou do município, em razão de condenação judicial, deve ser paga por meio de precatório. A gente já vai ver o RPV, vamos falar do precatório. Então, se eu entro com um processo administrativo para reaver um tributo que eu paguei de forma equivocada ou que eu paguei a mais, eu vou receber ele por via administrativa e o Estado não precisa colocar na fila dos precatórios, porque já existe previsão no orçamento do ente federativo para pagar os débitos decorrentes de ações administrativas. Isso, então, é simples. Agora, se eu entrei via judicial para reaver o que eu paguei equivocadamente, enganhando esta ação e o juiz condenando o Estado a me pagar,
ele vai ter que me pagar por meio de precatório. Pelo princípio da isonomia entre as partes, isto entra numa fila, segue-se a sequência. Então, eu vou receber, como se diria, sabe-se de lá Deus quando, né? Talvez sejam meus herdeiros que recebo, mas está lá. Existe o que nós chamamos de requisição de pequeno valor. Se o valor que eu tenho para receber for baixinho, eu não preciso entrar na fila dos precatórios. Eu posso receber isso administrativamente em 60 dias, mesmo que seja decorrente de um processo judicial. Agora, baixinho quanto? Tudo que se refere a a tributos, né, a crédito tributários, tudo que envolve a questão tributária tem que ser legislado. Então, existe a lei que também regula as requisições de pequeno valor. Alguns chamam isso aqui também de OPV, obrigação de pequeno valor. Que lei? A Constituição Federal fala que os entes federativos poderão instituir as RPVs e dão os limites máximos, os tetos máximos. Aí vem os entes da federação e fazem a sua lei. A União hoje está em torno de 97 mil a sua RPV, porque ela considera o teto da Constituição Federal, 60 salários mínimos. Em São Paulo, estado de São Paulo, o valor da RPV é 16 mil e uns quebradinhos, porque existe uma lei federal. Ou seja, esses valores são os tetos. Se eu entrei com processo judicial, o juiz aceitou meu pedido por um imposto que eu paguei, por um tributo que eu paguei de forma errada, ou a maior, ele vai determinar que o Estado me devolva. Se esse valor é um tributo da União, até 97 mil eu recebo por RPV. Se é um valor do Estado de São Paulo, por exemplo, até 16 mil, eu também recebo por RPV. Se não, eu entro na fila do precatório, se forem valores menores. Usamos esses exemplos para falar da União e, como exemplo, o Estado de São Paulo. Cada estado, cada município edita a sua lei para estipular o valor teto da RPV. Se não fizerem a lei, considera-se o valor que está na Constituição. Ok? Então, a repetição de indébito é isso. É eu reaver o valor que eu paguei errado ou a maior. Quero fazer aqui, 3 observações. Eita, escrevi errado aqui, gente. Depois eu corrijo isso para pôr para vocês. Sobre repetição de indébito. Eu posso fazer uma compensação. O que significa isso? Nossa, eu paguei tributo a mais, mas então o Estado, né, tem tributo a me devolver, porém, eu tenho tributo para pagar. Então, eu posso entrar com pedido de compensação no responsável pelo tributo e pedir, dizendo, olha, você tem que me devolver 500, mas eu tenho que pagar 1.000, então compensa aí e eu devolvo, você só paga o 500 para você. Essa compensação não posso fazer espontaneamente quando me der na minha cabeça. Eu entro com pedido de compensação, o ente tributante, ele vai ter que me conceder o direito à compensação, fazer os cálculos, e aí eu posso fazer o pagamento do valor compensado, ok? Então, é possível usar a compensação na repetição de indébito, se eu paguei errado ou a mais, ok? Outra coisa que eu queria fazer uma observação aqui é com relação aos impostos indiretos. O que acontece na repetição de indébito? Eu paguei. Eu posso pedir a devolução. Eu paguei o imposto de renda a mais. Eu posso pedir a devolução. Eu paguei, vamos aqui, eu paguei o IPVA a mais. Eu posso pedir a devolução. Então, quem fez o pagamento a mais ou errado é que tem o direito de pedir a restituição desses valores. No caso dos impostos indiretos, nós vamos ter um problema, porque impostos como ICMS e IPI, o que acontece? O ICMS é pago por circular a mercadoria, mas esse imposto, ele acaba caindo lá na mão do consumidor final. Ele que acaba fazendo o pagamento desse recurso. Não sobra o custo e a carga direto na mão do vendedor. Então, existe um problema jurisprudencial
que, em se tratando de ICMS, IPI, que são exemplos de impostos indiretos, você não consegue fazer uma repetição de indébito se você pagou a mais ou a maior. Porque entra o seguinte, se você, o consumidor final, quiser entrar com um pedido de repetição de indébito, como é que você vai provar e caracterizar que, olha, eu paguei isso aqui errado, eu paguei a mais? Porque você paga no preço da mercadoria. O vendedor lá da lojinha vai dizer assim, nossa, eu calculei esse CMS, esse EPI errado. Aí ele entra judicialmente para pedir a repetição do indébito. O juiz não vai conceder, porque ele vai dizer assim, esse imposto efetivamente não saiu do seu bolso. Esse imposto saiu efetivamente do bolso do consumidor. Então, você não se beneficiou desse valor, você não pode receber de volta. Tá. Mas e se eu conseguir autorização do consumidor final para pedir esse crédito a mais? Tudo bem, né? O problema é o seguinte, como é que você vai conseguir autorização de cada pessoa que passou pela sua loja num período de tempo onde você pagou o imposto a mais para obter a restituição deste imposto pago equivocadamente, entendeu? Fica difícil e inviável isso. Então, uma vez que eu paguei o imposto errado ou maior, eu posso pedir a devolução desse valor, que a gente chama, através do procedimento de repetição de indébito. Mas e se o imposto era indireto, como o ICMS, como o IPI, são exemplos colocados aqui, em que eu não obtive diretamente o gasto no pagamento desse imposto, acabou sendo transferido para um terceiro. Eu não consigo pedir, porque eu preciso provar que foi eu diretamente quem tive o gasto com o tributo. Então, o benefício da restituição vai ter que ser direto a mim. E nesses impostos, como é sempre o consumidor final que paga, e não o titular da obrigação, então a gente acaba vendo uma dificuldade aí em se fazer essa repetição do indébito, ok? Às vezes no vídeo eu falo, não vejo a carinha de vocês, fica um pouco complexo saber se vocês entenderam ou não. Mas quando foram os detalhes assim um pouquinho mais complexos, em aula vocês falam, eu não entendi esse ponto, eu volto nele, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês com relação à repetição de indébito é a atualização, ela conta da data do pagamento. Paguei hoje o débito equivocado. Vou lá pedir a devolução dele daí a 2 anos. Eu atualizo esse valor da data de hoje até a data que eu pedi a devolução, ok? A atualização é a data do pagamento, mas os juros contam da data do ajuizamento do pedido, ok? Eu coloquei ajuizamento aqui porque ele pode ser judicial. Se ele for administrativo, é a apresentação do procedimento, ok? Então, lembra disso. Repetição de débito é só isso. Paguei errado ou a maior. Como é que eu faço? Vou lá e faço um procedimento administrativo, um pedido judicial, para devolver o dinheiro que eu paguei a mais ou errado, ok? Valores, além do teto legal, se for judicial, precatório. Se for os valores dentro do teto da requisição de pequeno valor, eu recebo em 60 dias. Administrativamente, sempre vão me pagar pela FIRA administrativa e não vai entrar em precatório, porque precatório é meio de pagamento de processo judicial, ok? Posso compensar esses valores? Há uma dificuldade nos impostos indiretos, porque aquele que vai pedir a repetição não é aquele que efetivamente pagou o imposto, então a justiça não aceita, atualização da data do pagamento e juros da data do juizamento. Beleza, sobre repetição é isso daqui. Agora vamos para o próximo. Cadê a telinha aqui? Olha só o que acontece aqui. Nós vamos falar de garantias e privilégios do crédito tributário. São duas coisas diferentes. A gente usa junto, mas a gente diz assim, ó, nossa, garantias e privilégios do crédito tributário. Falamos juntos. Então, lá nos artigos 183 a 193. Espera um pouquinho. Volta aqui. Eu não sei se eu coloquei aqui. A repetição de indébito está no artigo 165 do CTN, viu? Deixa eu voltar aqui para ver se eu coloquei. Acho que eu não coloquei, não. Mas está no 165 do CTN, tá bom? As garantias e
privilégios do crédito tributário estão lá no 183 a 193. O que significa isso? É porque a gente precisa entender o que está na folhinha aqui, ó, no slide aí, bem no cantinho. Garantias e privilégios é uma proteção ao fisco, ok? Não tem benefício nenhum para o contribuinte aqui, não é nada destinado ao contribuinte. É uma proteção garantida ao fisco. Quem tem a garantia e o privilégio? O fisco? Não, é o crédito tributário que tem a garantia e o privilégio. Mas tudo o quê? Em benefício do fisco. O que significa isso, gente? As garantias tributárias é a segurança de que o crédito tributário será sempre pago. E os privilégios significa que, acima de tudo e qualquer coisa, está o crédito tributário. Isso é assim, gente, faça o que fizer, haja o que houver, o fisco vai, não vou colocar sempre, vai, mas na maioria das vezes, receber o seu crédito, porque ele tem acesso a muitas coisas que um credor comum não tem. Ele tem a garantia de que haja o que houver, ele tem uma segurança de que o seu crédito vai ser recebido, e ele tem o quê? Quando há conflito entre vários créditos, o crédito tributário está acima de todo e qualquer crédito, ok? Então, isso que representam as garantias e privilégios do crédito tributário. Vou repetir aqui. São garantias e privilégios do fisco? Não, é do crédito tributário. Mas relacionado sempre a proteger o fisco. Por quê? Porque o fisco representa a coletividade, tá? Garantia. Existe aqui uma segurança de que o fisco vai receber. Quais são essas garantias? Eu coloquei uma árvorezinha aqui, porque a ideia da raiz, não fui eu que fiz, né? Vocês sabem que eu fiz por IA, mas eu fui dando uns prompts aí, para ele retornar a imagem. É como se o fisco tivesse tentáculos e ele vai entrando em tudo, nos subterrâneos, em todas as formas, em todas as possibilidades, para fazer o quê? Todos os bens do devedor garantem o pagamento da dívida. Ele vai entrando, ele vai buscando. A não ser os que a lei grava como efetivamente impenhoráveis, ok? Mas ainda assim existem algumas exceções. Por exemplo, estou devendo o IPTU da minha casa, é o único bem que eu tenho. Vai rodar, porque em se tratando de tributo sobre o bem, não cabe alegação de impenhorabilidade. Então, eu não posso, se vir empenhorar a minha casa, porque eu estou devendo IPTU, e dizer meu único bem, porque existe uma exceção aí. Em dívidas resultantes do próprio bem, o imóvel pode ser penhorado, tá bom? Então, a única coisa que restringe aí que a gente pode chegar a dizer olha só, em se tratando dos bens impenhoráveis, o fisco não pode alcançar. Mas, fora isso, todos os bens do devedor garantem o pagamento do crédito tributário, tá? Tudo que está aqui, ele está nesses artigos 183 a 193. A gente só está fazendo os simbolismos aqui para ficar mais fácil de entender. Olha aqui o que está dizendo. Penhoras de bens e bloqueio de ativos. Isso significa que o fisco pode penhorar bens para garantir o pagamento de dívidas e pode realizar o bloqueio de todos os ativos que, eventualmente, o contribuinte tenha a receber. Bens é o que ele tem fisicamente, ativos é o que ele tem, inclusive, para receber. Em que circunstâncias isso daqui? Existe a dívida tributária. Ela não foi paga, o crédito tributário não foi pago. Então, existe a dívida. O fisco pode entrar com medidas antes mesmo da execução fiscal para garantir o recebimento do crédito tributário, através de penhora de bens ou bloqueio de ativos, através do que já existe ou de recursos que, eventualmente, o
contribuinte tem a receber, ok? O crédito tributário pode ser pago através de bens imóveis ou móveis. E aí vem as especificações aqui, ele tem preferência na cobrança. Se você tiver uma dívida tributária, você está impedido de fazer parcelamento de novas dívidas tributárias e você fica impedido de fazer a transferência de bens do seu nome. Existe uma medida cautelar que o fisco pode entrar quando existe uma prova de que o credor, que o contribuinte está se desfazendo dos seus bens e ele está em débito com o fisco, né? Ele tem dívidas tributárias. E dependendo do valor dessa dívida, se são muito altas, ao invés de ficar bloqueando bem por bem, bloqueando ativo por ativo, penhora de um por um, o juiz emite uma ordem de bloqueio do patrimônio do devedor, ok? Para que se bloqueie os bens e ativos que o contribuinte tem em seu nome. Tudo isso porque a lei existe. Tanto o Código Tributário Nacional quanto os procedimentos de fiscalização e de cumprimento da lei tributária, todas no sentido de garantir que o crédito tributário será satisfeito. Então, o fisco tem acesso, tem meios para ir buscar o pagamento da sua dívida. E você tem dificilmente o que alegar para que não seja tomado um bem para pagar a sua dívida tributária, ok? Agora, os privilégios, eles vão lá do outro lado. O privilégio diz assim, se você está devendo ao fisco e mais um monte de gente, qual é o crédito que está acima de todos aqui com a coroinha? É o nosso crédito tributário. Ele tem super preferência. Ele está acima de toda e qualquer coisa, porque ele é um crédito coletivo, ok? Então, tem a piramidezinha aqui para dizer o quê? Ó, abaixo da pirâmide primeiro. Preferência em relação a outros créditos. E aqui se trata das dívidas em falência ou recuperação judicial, ok? Vamos supor que existe um contribuinte, pessoa física, que está devendo o mercadinho da esquina e que está devendo o fisco. O mercadinho da esquina e o fisco entra para cobrar o contribuinte e ele só tem um carro para pagar essa dívida. Quem tem preferência em receber? O fisco. O fisco está o quê? O crédito dele está acima de toda e qualquer coisa. Então, quando numa relação do particular, que deve vários credores, falei do exemplo de pessoa física, mas seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele tem vários credores. Quem que vai receber? O fisco primeiro. Tem poucos bens. Os bens só quitam a dívida do fisco. Quem vai receber primeiro? A Fazenda Pública. A preferência é do fisco, porque ele tem preferência em relação a qualquer outro crédito. Agora, nossa, mas esse contribuinte, ele era uma pessoa jurídica, e ele está devendo tanto que foi pedida a falência ou a recuperação judicial dele. Ele tem dívidas trabalhistas, dívidas com garantia real, por exemplo, hipotecas, em que, olha, se você não pagar este imóvel, você vai me entregar o bem. Você vai me entregar o imóvel se você não pagar. Vou explicar melhor, foi meio confuso. Uma hipoteca. Peguei dinheiro emprestado para comprar uma casa. Essa casa fica como garantia do pagamento dessa dívida. Até eu pagá-la, a casa está em garantia. Se eu não pagar essa dívida, esse dinheiro que eu peguei emprestado para pagar a casa vai para o credor, ok? Isso são dívidas com garantia real. Um exemplo. Tá, mas tem dívida tributária e tem dívida com garantia real. Quem recebe primeiro? O fisco. Dívidas quirografárias. Vocês aprenderam isso em direito empresarial. Se não aprenderam, ainda vão aprender. São aquelas dívidas que não têm garantia de pagamento. A locação do imóvel. Tem lá um contrato, eu tenho direito a receber, o credor tem direito a receber o aluguel. Estou 12 meses atrasada. Ele tem um contrato que dá ele o direito de receber, mas ele não tem uma garantia para pagamento do aluguel.
Então, ele entra como dívida quirografária. O que significa isso? Se tem uma falência decretada ou uma recuperação judicial, todos esses créditos aqui, ó, entram embaixo. Eles serão satisfeitos somente depois que o crédito tributário for pago. E pagou o crédito tributário, não sobrou dinheiro para ninguém. Problema dos ninguém aqui embaixo. Por quê? O que interessa é satisfazer o privilégio dos créditos tributários. Nossa, está devendo imposto para a União, para o Estado e para o município. Você paga a União, depois você paga o Estado e, por fim, você paga o município. Porque você segue esta sequência aqui, ok? Então, o que a gente entende aqui? Garantias e privilégios do crédito tributário. Uma vez que o fato gerador ocorreu, nasceu a obrigação tributária, o fisco fez o lançamento, agora ela tem crédito, tem direito a receber o dinheiro. Existe uma segurança na legislação, através de procedimentos e através de normas que garantem que o crédito tributário será recebido. Isto será pago através de dinheiro e todos os bens do devedor, menos os declarados impenhoráveis. Se o contribuinte não está pagando o fisco e não está pagando outros devedores, acima de todas as dívidas vem a dívida com o fisco. Ele tem privilégio, ela deve ser paga primeiro. Se não tiver dinheiros ou bens para pagar todas as dívidas do contribuinte, do devedor, primeiro vai ser pago o crédito tributário e depois as demais. Beleza? Vou voltar um pouquinho para repetir, porque nós vamos entrar em infrações. Olha aqui, volta tudo aqui. Está aqui o crédito tributário. Olha só. Ocorreu o fato gerador, nasceu a obrigação, fez o lançamento, agora o fisco pode cobrar. Tá. O que está relacionado ao fisco poder cobrar? Se eu paguei errado ou a mais, eu posso pedir uma repetição de débito. Posso pedir a devolução do que eu paguei errado ou maior, por meio administrativo ou por meio judicial. Ó, que beleza. Vamos para frente. Está lá o crédito. Existe para o fisco a garantia, a segurança de que ele pode lançar mão de tudo que tem a seu favor para receber o crédito dele. Tem vários créditos, vários débitos, perdão. O direito do fisco, crédito que o fisco tem a receber, ele está em primeiro lugar acima dos demais. O garantia e privilégio é do crédito tributário, mas é uma proteção que o fisco possui e não o contribuinte, tá bom? E agora nós vamos para o último tópico aqui. Crimes e infrações tributárias. O que eu quero... Deixa eu só olhar se eu falei tudo sobre garantias e privilégios aqui na minha colinha. Falei tudo, gente. Era isso mesmo. Vamos agora para os crimes e infrações. Olha, gente, presta muita atenção nisso aqui. O que eu quero que vocês entendam? E por isso essa outra tabelinha que eu pedi para a IA fazer para mim. Olha só. Infração tributária está do lado esquerdo. E crime tributário do lado direito. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre eles. Eu não posso usar indiscriminadamente a palavra infração e crime tributário, ok? Infração tributária é um ilícito administrativo. Se refere ao descumprimento de obrigações sem fraude. Quando a gente usa a expressão sem fraude, quer dizer o seguinte: não, o contribuinte não teve a intenção de lesar. Ou se teve também, pouco importa. A questão que interessa é se ele descumpriu uma obrigação que ele tinha que cumprir. Ele tinha que pagar, ele não pagou. Então, ele descumpriu uma obrigação tributária. Se ele descumpriu essa obrigação, ele cometeu uma infração tributária. Ele tinha que entregar a declaração de imposto de renda, ele não entregou. Se ele teve a intenção, ou se ele não teve a intenção
Se ele causou prejuízo ou se ele não causou prejuízo, tanto faz. O problema aqui é que ele descumpriu a determinação. E em razão desse descumprimento, ele vai ter sanções financeiras. Multas punitivas, multas por atraso, uma cobrança da dívida ativa aqui, uma cobrança do crédito que ele não pagou. É feito um processo administrativo para caracterizar se houve mesmo uma irregularidade aqui. E tá, ó, lembra do seguinte, a gente fala às vezes processo administrativo, parece uma grande coisa complicada, um processo levantado. Não, se o fisco emitiu uma notificação para te questionar sobre determinado procedimento que você fez ou deixou de fazer, já é a instalação de um processo administrativo. Você vai lá e justifica, às vezes ela vai ver que houve o erro, entendeu? Por exemplo, você fez a declaração de imposto de renda, você tinha que pagar o seu imposto de renda e você optou por pagar parcelado. Todo mês, quando você for pagar a parcela desse imposto de renda, você tem que atualizar este valor. Você não pode pagar. Ah, a DARF foi lá e emitiu, meu imposto era 12 mil reais e vou pagar em 12 vezes de mil. Eu não vou pagar todo mês 1.000. Tem que atualizar. Eu vou pagar 1.000, no outro mês 1.000 e pouquinho, no outro do outro mês um pouquinho mais um pouquinho, porque sempre é feita a atualização do parcelamento do débito tributário. Aí o que acontece? Não paguei 12 parcelas de 1.000. O fisco vai vir atrás de mim e vai dizer assim, olha, você não pagou a atualização desses valores aqui. Quando ela te notifica para isso, já abriu um processo administrativo. Você vai entrar, você pode dizer assim, tem razão, vou pagar. Acabou. Não, eu paguei, ó, o seu cálculo está errado. Está aqui dentro de um processo administrativo, questionando o quê? O descumprimento desta obrigação. Artigo 136 e seguintes do CTN. Presta atenção. Teve dolo ou não teve dolo, não importa. Descumpriu, a infração tributária está cometida. Causou prejuízo ou não causou prejuízo, também não importa. A infração está cometida, ok? Consequências, sanções financeiras. Eu posso vir aqui e me livrar do pagamento de multas, de cobrança de dívida, etc. e tal. Eu posso, do processo administrativo, posso. Paguei as 12 parcelas do imposto aí, do que eu parcelei do meu imposto de renda, quando eu estava pagando a 10ª, eu descobri que, caramba, eu tinha que ter atualizado, eu não atualizei. Vou lá espontaneamente, faço as atualizações das 10 parcelas que eu paguei sem atualização, emito uma DARF e faço o pagamento. Acabou. Compareci espontaneamente, cumpri a minha obrigação, não vou ter que pagar a multa. Só vou pagar a atualização aí, o que é devido em razão da minha infração cometida. Então, eu posso me livrar da responsabilidade de um processo administrativo, comparecendo espontaneamente e cumprindo a obrigação. Agora, o crime contra a ordem tributária é outra coisa. Que haverá uma avaliação da intenção do agente, tem que ter havido dolo e dos prejuízos, da consequência do meu ato delituoso, ok? E isso é avaliado no processo penal. Olha aqui na figurinha, do lado de cá. Descumprimento de obrigação sem fraude. Inadimplemento, foram exemplos que eu coloquei, não pagar no prazo. Erro de declaração, não houve dolo. Sanção, multa punitiva e moratória, cobrança da dívida ativa. Beleza. Aqui não, com fraude e dolo. Fraude, sonegação, omissão deliberada, falsificação de documento fiscal. Eu vendi 5.000, estou declarando aqui que eu vendi 4.000 para eu pagar menos imposto. Eu estou fazendo isso daqui, olha,
para pagar menos imposto, eu tive a intenção, vai ter um processo penal. Consequência, pena privativa de liberdade e multa penal e reparação de dano. Aqui a multa não vai passar de 100%. Aqui a gente pode colocar multa de até 150%. Porque é para você dizer, você está tendo uma consequência porque você causou um prejuízo para o erário e com dolo, com má intenção. Isso tem que ser reparado. Ah, qualquer coisa pode ser crime, qualquer coisa pode ser crime tributário. Ó, eu coloquei aqui a Lei 8.137 de 1990 é a lei dos crimes contra a ordem tributária. O artigo 1º e o artigo 2º vão falar dos crimes contra a ordem tributária. Quais são estes crimes? Você lê depois que são vários, mas vamos pegar um aqui, por exemplo. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Olha o 3, falsificar ou alterar nota fiscal. Vamos para o outro aqui. Deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação que deveria recolher aos cofres públicos. Descontei o imposto de renda na fonte do trabalhador, mas não recolhi para a Receita Federal. Descontei o INSS, mas não recolhi. Isso daqui é crime contra a ordem tributária. É um ilícito penal, ok? Com consequências na área penal. E por isso que vai se averiguar o dolo. O STF instituiu na súmula número 94 que, para que se caracterize o ilícito penal, o crime tributário, o fisco terá que ter feito o lançamento da dívida, o lançamento da obrigação tributária. Se não fez ainda o lançamento, não pode ser considerado crime tributário. O que significa isso? Ah, eu estou aqui, eu estou falsificando as minhas notas e eu estou declarando um valor a menor do que eu recebi nas minhas receitas para poder pagar menos imposto. O fisco já começou a perceber que isso está errado e ele começa a verificar, a fazer a fiscalização. Eu corrijo as notas fiscais, eu faço o pagamento, faço o lançamento que eu tenho que fazer, faço o pagamento. Acabou. Não pode mais caracterizar o ilícito tributário. Por quê? Porque antes do fisco lavrar o auto de infração, que é uma forma de fazer o lançamento, eu fui lá e regularizei e paguei. Então, não dá para se caracterizar aí o crime tributário, ok? Outra coisa aqui, infração tributária, pessoa jurídica ou pessoa física pode cometer. Aqui, independente. Por causa da obrigação, porque não pagou, que fez alguma coisa administrativa aqui. Agora, o crime tributário só pessoa física, gente. Pessoa jurídica não comete crime, porque você precisa avaliar a intenção. E quem tem intenção é só pessoa física. Pessoa jurídica não pode ter intenção. Pelo amor de Deus, guarda isso na cabeça. Não vai dizer que a padaria cometeu um crime tributário. Não, ela pode cometer uma infração tributária, mas ela não comete um crime tributário. Ok? Olha só aqui, como a mesma coisa pode se caracterizar uma infração ou pode se tornar um crime tributário. Ou a padaria da esquina. É responsabilidade da padaria de esquina aí, se ela não é ME, mas se ela tem o seu, seja lucro presumido ou lucro real, entregar a declaração de débitos e créditos tributários federais. Caramba, ela deixa de entregar porque ela esqueceu. Ela não faz a entrega dessa declaração. Pronto, não fez a declaração, ela cometeu uma infração tributária.
é feito um processo administrativo fiscal para avaliar se este processo, se essa não entrega aí foi feita, porque não foi feita, é pedido, ele faz a entrega, está tudo certo, é uma infração. Agora, o João, dono da padaria, não fez a entrega da declaração de débitos e créditos tributários porque ele queria não informar os valores que ele teve de receita para não pagar o tributo devido. E no processo administrativo fiscal, o fisco percebeu essa intenção, esse dolo do João, que é o dono da padaria, ao não emitir as notas. Então, isso aqui é um crime tributário. Vira-se um processo penal para avaliação da responsabilidade do João como proprietário da empresa, com as devidas consequências, sanções criminais e financeiras aí decorrentes, entendeu? Então, às vezes, um ato, ele vai ter que ser analisado com mais profundidade para a gente perceber se houve uma infração tributária ou um crime tributário. Lembrando-se sempre do seguinte, pessoa jurídica não comete crime. Isso daqui é só pessoa física. Por quê? Porque precisa avaliar o dolo, a intenção em fraudar, em causar o prejuízo e obter benefício. Aqui pouco importa se teve prejuízo, se não teve, se teve intenção ou não. Era para fazer, não fez, tem as suas devidas consequências, porque você não cumpriu o que a legislação tributária determinava. Aqui você já comete o que? Um ilícito contra a ordem tributária. É muito maior, muito mais sério, muito mais grave. Ok? Eu acredito que eu falei aqui tudo. Vamos ver se eu deixei alguma coisa de fora. Falei da súmula 24, lembra disso. Se não foi feito o lançamento ainda, não pode se caracterizar crime tributário. Para que haja caracterização do crime, tem que ter sido feito o lançamento, e aí, então, entra-se na avaliação de tudo que o autor teria feito e quais as intenções, tá bom? Infração, beleza. Gente, era isso aqui que nós tínhamos que para falar a respeito desses aspectos do crédito tributário, ok? A repetição de débito, paguei a mais ou a maior, faço procedimento administrativo a judicial. O crédito tributário tem garantias e privilégios, o fisco vai lançar mão de tudo que pode lançar para receber o seu crédito, todos os bens do devedor servem ao pagamento de seus débitos tributários. E os privilégios estão na linha de, se existirem outras dívidas aí do contribuinte, o crédito tributário está acima de tudo. Vamos ter infrações e vamos ter crimes tributários. As infrações estão na esfera aqui administrativa. Cumpriu, tem as suas consequências aqui punitivas, moratórias e cobrança da dívida. O tributário, crime contra a ordem tributária, não. Você avalia o dolo, houve a intenção de fraudar, houve a intenção de prejudicar e houve o prejuízo efetivo. Bom, é isso daí que nós tínhamos para falar. Dúvidas podem tirar em sala ou mandar e-mail ou mandar comentários aí no vídeo.